Sejam muito bem-vindos à aula 7 do curso de R para iniciantes da Psicometria Online Academy. Meu nome é Douglas Dutra e nós vamos falar sobre data frames e como manipulá-los. Vamos começar a aula definindo o que é um data frame. Ele é uma estrutura de dados bidimensional, ou seja, composto por linhas e colunas, onde em cada linha eu vou ter um participante ou uma observação, e dentro de cada coluna eu vou ter uma variável, ou seja, uma informação de um determinado tipo. E eu posso ter variáveis que são numéricas, variáveis que são textuais, variáveis que são fatores. Eu posso misturar diferentes tipos de dados no meu data frame. E eu posso criar um data frame de duas formas principais. Eu posso importar dados para o R, que aí eles vão ser importados no formato data frame, que nós vimos em aulas anteriores aqui do nosso curso. Ou então eu posso criar ele diretamente na seção do R, utilizando a função data frame. Só que o data frame, quando a gente cria ele por aqui, a gente tem que lembrar que ele obrigatoriamente precisa ter nomes nas suas colunas. E isso é diferente das outras estruturas tipo matrizes, vetores, a nomeação dos seus elementos, das dimensões, não é obrigatória. Mas o data frame ele precisa ter nomes nas suas colunas, nomes das variáveis. Então, dentro da função data frame, eu sempre preciso utilizar a estrutura um nome igual e os dados que vão preencher aquela coluna, tá? E isso é importante porque não tem argumentos obrigatórios dentro da função data frame. Todo argumento que eu estou passando aqui é o nome de uma variável que eu estou criando. E é importante que do lado esquerdo fique o nome da variável igual, e do lado direito, todos os argumentos que você vai passar aqui tem que ter o mesmo comprimento, porque o data frame ele tem que ter o mesmo número de linhas em todas as variáveis. Então aqui eu coloco os números de 1 a 25, que vai ser minha variável ID, né, de identificação do participante. Já estou determinando que esse banco de dados, esse data frame, vai ter 25 linhas. Da mesma forma, com a variável nome, eu vou criar aqui uma variável textual, com a função paste, onde eu tenho pessoa e 1 a 25. Mesma coisa aqui, com as funções sample, factor, eu estou sempre criando 25 elementos, 25 linhas. Quando eu rodo isso daqui, vou criar um data frame. Por enquanto ele está completinho, mas agora eu vou adicionar uns NAs, umas linhas que tem missings, só para ele ficar mais próximo de um data frame real, tá? Então agora vocês podem ver aqui, ó, linha 4 eu tenho missing duas colunas, também aqui na linha 12 e linha 20. Então esse daqui vai ser o nosso data frame, tem diferentes tipos de dados. E quando eu vou investigar um data frame, vocês vão ver que se eu jogar a função class sobre esse data frame aqui, ela vai me retornar que esse objeto ele é um data frame. Isso é diferente do que a gente viu nas aulas anteriores, porque a função class não me dá mais o tipo de dado, se é numérico, se é caractere. Ele vai me dar a estrutura de dados. Já que eu posso ter dados diferentes dentro do data frame, a função class vai me informar qual é o tipo de dado que eu tenho aqui. Né? Aí poderia ser uma matriz, um data frame, uma lista, que são outros tipos de estruturas de dados. Agora a função class está me informando qual é a estrutura que está armazenando essas informações aqui. Eu também tenho funções úteis para eu investigar, dar uma pequena olhada no meu data frame, que são as funções head, tail e structure. Por que elas são úteis? Eu posso ter data frames que são muito grandes, como o banco Iris, que já é nativo aqui do R, vem junto com o programa, que ele tem 150 linhas. E não é pertinente para mim ter que ficar sempre olhando as 150 linhas, toda vez que eu quiser olhar o banco, ter que ficar rolando a imagem lá para cima para olhar o nome das variáveis. Então eu tenho a função head justamente para exibir para mim somente os primeiros casos do meu data frame. Eu posso chamar aqui head e eu, né, dentro da função, além de colocar somente o banco que eu quero chamar, eu posso colocar a vírgula e um número para dizer quantas linhas eu quero que apareçam aqui na minha função head. Em complemento, eu tenho a função tail, que faz a mesma coisa que a função head, só que ela exibe os últimos casos, as últimas linhas do meu banco. E eu tenho a função structure, que ela é voltada não para olhar só parte dos casos, mas para eu examinar todas as variáveis. Então, quando eu chamo a função str, que quer dizer structure, né,
ela vai me passar o tipo da estrutura de dados, ela vai me passar quantas observações eu tenho, quantas variáveis, e vai listar o nome de todas as variáveis, seu tipo, e vai exibir quais são os primeiros casos, as primeiras observações daquela variável aqui. Então eu tenho na variável id a abreviação int, que quer dizer integer, que nada mais é que um tipo numérico, onde os números não têm casas decimais, então é um dado numérico. CHR para um character, né, um dado textual. Factor, quando tem um fator, indica para mim quais são os níveis, né, quantos níveis e quais são eles, aqui, e assim por diante. Então a structure ela é muito interessante, principalmente depois que você importa um banco, para você ter uma ideia de qual é o tipo das variáveis, se elas foram lidas corretamente. É uma função que você vai usar bem frequentemente, principalmente se você estiver importando dados. E nós temos também uma função aqui muito útil, que é enay-omit, justamente para a gente eliminar aquelas linhas que têm dados missings. Voltando aqui no nosso data frame, ele originalmente tem missings aqui nas linhas 4, na linha 12 e na linha 20. Quando eu jogo enay-omit, essas linhas aqui elas desaparecem. Da linha 3 vai para a linha 5, da 11 vai para 13 e assim por diante. Então é uma maneira bem simples e rápida de você eliminar todos os missings do seu banco. Agora vamos ver como extrair informações do meu data frame. O data frame ele é a primeira estrutura de dados que vai trabalhar com o operador cifrão. O operador cifrão me permite que eu extraia uma variável do banco a partir do nome dela. Como, por exemplo, df cifrão pontuação vai me retornar um vetor somente com os números de pontuações. Então, uma vez que eu utilizo essa forma aqui de chamar uma variável, eu estou tratando essa variável como um vetor. Eu vou utilizar as mesmas funções, trabalhar com essa variável da mesma forma que eu tivesse um vetor solto, fora de um data frame. E é interessante que eu posso digitar df, uma vez que eu digito o cifrão, já vai abrir uma janelinha listando as variáveis desse banco. Então me permite aqui só apertar Tab e completar aqui o código. Eu não preciso escrever sempre o nome da variável. E além disso, depois de colocar o nome da variável, eu posso ainda adicionar um colchete, da mesma forma que eu faria para um vetor, para selecionar um elemento específico de dentro desse vetor aqui. df nome e colchete 3, estou selecionando somente o terceiro elemento dessa variável. Da mesma forma, eu posso utilizar os colchetes diretamente para extrair certos valores do meu data frame. E só lembrando, como o data frame tem linhas e colunas, esse colchete aqui ele tem uma vírgula dentro dele. Antes da vírgula eu tenho linhas, depois da vírgula eu tenho colunas. Então se eu digito df 3, eu estou selecionando somente a terceira linha. Retorna para mim todas as variáveis, mas somente uma linha. Se eu digito 5,2, eu quero quinta linha, segunda coluna. Então me retorna só uma observação. Só que a especificidade aqui de quando você faz isso com data frame, diferente de uma matriz, por exemplo, é que se eu colocar somente um número dentro do colchete, ele vai presumir que eu estou me referindo a uma coluna. Então, se eu colocar df4, ele me retorna a quarta variável, a quarta coluna, que no caso aqui é sexo. E se eu colocar o sinal de menos, ele vai entender que eu quero só omitir o que vem a seguir. Então, nesse caso, nessa linha aqui, eu estou somente omitindo a segunda e a quarta variável. Tá? É outra forma de eu encurtar o meu data frame. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente pode manipular um data frame com algumas funções muito úteis do pacote dplyr. Para começar, vocês podem rodar essa função aqui, install packages dplyr, caso vocês ainda não tenham esse pacote instalado. Ele faz parte do Tidyverse, então se você já tiver instalado o Tidyverse em algum momento anterior, você não precisa reinstalar esse pacote, mas você precisa carregá-lo na sua sessão, e isso a gente faz com a função library. Se você instalou, rode o install packages e depois rode a função de library para carregar esse pacote. Vai vir esse aviso, né, dizendo que ele está mascarando algumas funções do pacote do rbase,
o que é comum, tá? Só quer dizer que eu tenho essas funções filter e lag na versão original do R, e agora que eu carreguei o dplyr, toda vez que você digitar esses nomes, você vai estar chamando as funções do dplyr e não a versão original do R, que é o que a gente quer. Então vamos lá. A primeira função importante é a função select, que ela funciona sobre as variáveis do nosso banco. É uma função para selecionar colunas. E eu posso fazer isso utilizando, né, o número da posição da variável, ou então chamando o nome dela. Eu nem preciso colocar aspas. Posso utilizar dois pontos, posso utilizar algumas funções auxiliares para selecionar variáveis. Então, a exemplo, nessa linha aqui, onde eu tenho o primeiro argumento é sempre o banco, eu tenho aqui então select df, já que estou selecionando colunas do banco df, 3, 4 e pontuação, vai me devolver a terceira variável, quarta variável e a variável pontuação. Posso utilizar sempre nome ou número. E eu também posso utilizar o sinal de menos para omitir alguma variável específica. Como menos nome, eu vou omitir somente a variável nome, então vai me devolver todo o resto. Muito parecido com os colchetes, mas dentro do pacote de dplyr existem algumas outras funções auxiliares que podem facilitar essa parte de seleção das variáveis. Uma segunda função é a filter, que ela age sobre as nossas linhas, ou seja, sobre os casos. E é muito comum a gente utilizar a função filter junto com algum argumento de teste, como, por exemplo, checar se uma variável é igual a algum valor. Com essa frase aqui, com essa sentença, eu estou perguntando se a variável cidade é igual a Curitiba, ou seja, eu vou selecionar somente os casos que tem a cidade de Curitiba no meu banco. Se eu rodo isso daqui, eu reduzi o número de casos para somente onde cidade é igual a Curitiba. Eu posso trocar aqui os dois sinais de iguais, que é o teste de igualdade. Se você digitar somente um sinal de igual, você vai encontrar uma mensagem de erro, ok? Você precisa sempre utilizar dois para testar a igualdade. Mas você poderia colocar um sinal de maior que, menor que, se você quiser filtrar por um valor numérico. Além disso, além de filtrar casos aqui do nosso banco, eu posso reorganizar os casos com a função arrange, que aí eu vou ordenar os meus casos de acordo com alguma variável, em ordem crescente, tá? Então, quando eu coloco arrange, df e pontuação, eu estou organizando o banco de acordo com a pontuação. Então, começo aqui com o menor valor de pontuação até o maior, aqui embaixo. Só que essas funções aqui do pacote dplyr, elas são muito úteis quando elas são utilizadas em conjuntos, elas são potencializadas. E a ferramenta que me permite potencializar isso é o pipe. O pipe ele foi introduzido no pacote Magritte, ele está dentro de outros pacotes do Tidyverse. E pipe nada mais é do que esse símbolo aqui de porcentagem maior que porcentagem, ou então a barra reta e o sinal de maior que é o pipe nativo do R. A partir da versão 4.0, esse pipe aqui já está dentro da versão base do R. Esse outro aqui com o sinal de porcentagem, ele está dentro do pacote dplyr, então você tem que carregar o pacote para poder utilizá-lo. Mas o que ele faz? Por que ele é tão útil? Ele separa o objeto da nossa função, permitindo que a gente encadeie várias funções de maneira bem simples. Como assim? Vamos olhar a função head. Normalmente, eu digitaria head, parênteses, df, para olhar os primeiros casos aqui da minha função head. Quando eu utilizo o pipe, eu coloco primeiro o objeto que eu quero. Então, primeiro o objeto que eu vou aplicar a função, pipe, e depois eu chamo a função, como se o pipe fosse transferir esse objeto para dentro dos parênteses. Ele automaticamente vai virar o primeiro argumento dessa função aqui. Gera o mesmo resultado. Quando a gente olha para o pipe ser aplicado em uma função somente, não dá para a gente ver, né, o seu total potencial. Por que ele é útil? Ele é útil se eu for utilizar várias funções em sequências. Por exemplo, eu vou digitar aqui df, depois pipe select, aí eu só tenho que digitar as funções que eu quero, variáveis que eu quero selecionar ou omitir, outro pipe filter, outro pipe arrange. Dessa forma eu estou economizando
né? Ter que ficar digitando toda hora df, ter que ficar criando novos objetos, me permite manipular o meu banco rapidamente, economizando tempo de digitação, tá? Então, o Pipe aqui, eu posso ficar utilizando ele para encadear operações de maneira bem rápida. Primeiro df, depois eu seleciono, já é uma primeira operação, depois eu vou filtrar, depois de selecionar variáveis eu vou filtrar casos e depois eu vou organizá-los em ordem de pontuação. Essa é a forma que eu posso utilizar. O Pipe do dplyr, ele tem um atalho de teclado no RStudio, que é o Ctrl+Shift+M, facilitando ainda mais o processo de digitar e permitindo que a gente economize bastante tempo. Então, para fechar, essas foram algumas formas que nós temos para manipular os dados dentro do R. Vimos como criar um data frame e agora como extrair informações, como selecionar variáveis, filtrar casos e como organizar o banco diretamente no R. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, mas caso você queira ter acesso a muito mais conteúdo como esse daqui, considere entrar para a Academy. Lá você vai fazer parte de uma comunidade bem ativa, além de ter suporte para todas as suas dúvidas por meio de e-mails ou supervisões ao vivo. Acesse o link aqui embaixo na descrição para ter mais informações.